Shalom então a você que nos assiste, aqui o professor Matheus Andona, desde Belo Horizonte, Congregação Har Zion, pedindo para você se inscrever no nosso canal, se não for inscrito ainda, porque tem vídeos novos todas as semanas. Bom dia, Boker Tov, bom dia a você que está aqui. Dê uma olhada na tela, porque hoje o estudo é da Parashá Shemini, Levítico 9, ao final do capítulo 11, e o título do estudo é A Morte do Sacerdócio. A morte do sacerdócio. Meu irmão, esta porção vai contemplar a inauguração do tabernáculo. Então, por 7 dias, Moisés passa instruções detalhadas sobre as atividades diárias do tabernáculo, como que funcionaria o tabernáculo. E o tabernáculo seria a maior manifestação de Deus na terra. Os rabinos falam que Deus ansiava tanto por esse momento, por essa inauguração, que ele teve, durante aquela inauguração, a mesma alegria que teve quando criou os céus e terra. Deus se alegrou da mesma forma. Um preparo muito grande, Arão sendo preparado, os sacerdotes sendo preparados. Arão iria iniciar o seu keuná, o seu sacerdócio com os seus filhos, 4 filhos. Moisés havia preparado, instruído, o povo havia sido instruído. Então no 8º dia foi o dia da grande inauguração. E a glória do Eterno foi manifestada, a glória do Eterno apareceu. Primeiro Arão abençoou o povo. Depois eles entram na tenda de reunião. Quando saem, abençoam os 2 juntos, Moisés e Arão, e a glória do Senhor aparece, e o fogo do Eterno vem do céu, e o quê? Consome toda a oferta no altar. E todo o povo jubilou, e todo o povo se alegrou. Porém, diga, porém, no meio dessa alegria única, desse momento histórico, houve uma tragédia. Uma das piores de toda a Torá. Nadav e Avihu, os filhos de Arão, entusiasmados pela festança que estava ocorrendo, gratos a Deus, zelosos, de forma espontânea, decidem levar fogo nos seus incensários para dentro do Mishkan do tabernáculo. E são consumidos com o fogo de Deus. Isso interrompe um pouco a celebração. E os rabinos discutem há séculos o que realmente aconteceu. Por que foram mortos dessa forma. E você vai entender que quando você compreende por que Nadav e Avihu morreram, você vai compreender uma situação na qual vivemos hoje. Parte do sacerdócio não morreu só com Nadav e Avihu, não. O sacerdócio está morrendo até hoje. Você vai entender por que os rabinos dedicam tanto estudo para esse evento da morte dos filhos de Arão. Como eu sempre faço, eu quero basear o meu estudo em slides, né? Você pode tirar foto, você pode acompanhar o que eu falo aqui, lendo comigo. A Parashá Shemini vai relatar sobre a inauguração do tabernáculo, grande alegria, grande regozijo, porém, olha o que acontece. Entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, saíram, abençoaram o povo e a glória veio e apareceu. E eis que fogo veio diante do Eterno, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Mas Nadav e Avihu, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram o fogo estranho, este zará, diante da face do Eterno, o que não havia lhes ordenado. Então saiu o mesmo fogo da parte de Deus, que trouxe glória, que trouxe alegria, que trouxe regozijo. O mesmo fogo consumiu e matou os 2 filhos de Arão perante o Senhor. Mas onde está realmente a gravidade dos atos desses irmãos? Os rabinos atribuem talvez o pecado à embriaguez. Por quê? Porque logo depois do evento, Deus vai falar com Moisés: não deixem os sacerdotes entrarem no tabernáculo para trabalhar intoxicados, sob o efeito de bebida forte. Então os rabinos falam, talvez esse seja um das causas que os 2 morreram. Provavelmente estavam o quê? Intoxicados, com álcool.
Por que estavam intoxicados? Porque era momento de celebração. Exageraram um pouco na dose. E quando o sujeito está embriagado, ele perde o poder de discernimento. Foram espontâneos demais. Outros falam que o pecado foi devido a terem entrado no Kodesh HaKadoshim, no santíssimo lugar, que só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez no ano, em Yom Kippur, e eles ficaram empolgados, tentaram entrar, abrir a cortina e entraram. Veio o fogo. Outros falam que eles foram desavisados. Excesso de zelo, excesso de espontaneidade, esqueceram que estava vindo o fogo do céu, não é? O fogo do céu estava consumindo o altar, o fogo do céu, e entraram numa área o quê? Onde estava vindo o fogo celeste. Foram consumidos. Então, tem várias explicações que os rabinos dão em relação ao porquê da morte sumária de Nadav e Avihu. Mas olha, a explicação clara que tem na própria Bíblia é o que está escrito. Eles trouxeram fogo estranho que não lhes for ordenado. Por que eles teriam feito tal coisa e por que esse erro foi um erro tão grave? Meus irmãos, teve outros erros de liturgia ao longo da existência do tabernáculo. Nessa porção mesmo tem outro erro. O Arão deixa de comer a carne da oferta do pecado no lugar que tinha que comer. Deus o exorta. Né? Então, teve momentos onde você vê servos de Deus se exaltando. Mas não foram punidos da forma como Nadav e Avihu foram. Moisés tem vários momentos de exaltação. Moisés desce do Sinai e vê lá o pecado do bezerro de ouro. O que ele faz? Ele quebra as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Deus o puniu? Não, os rabinos falam que na verdade Deus o elogiou. Porque o povo não estava pronto para receber essa bênção que era a Torá de Deus. Então o ato de ter quebrado ali foi um choque para o povo entender a gravidade do pecado. Né? Moisés bate na pedra, não fala a ela, ele é punido, mas não com morte. Outros homens tiveram certos excessos de espontaneidade, né? Você vê, por exemplo, Davi dançou de forma de grande exaltação na frente da arca, quando a arca foi para Jerusalém. E não sei se foi Mical que fala com ele, falou, ó, o pessoal está vendo demais aí, quando você está dançando, você esqueceu de pôr a roupa íntima, né? E foi isso mesmo que aconteceu. Ele estava tão empolgado que ele esqueceu de colocar a cueca, talvez. E aí viram demais. Mas ele não foi punido com morte. Então o que aconteceu que Nadav e Avihu foram punidos dessa forma? Primeira coisa que você tem que entender, eles foram possuídos por um êxtase, não é? Eles estavam naquele calor do momento. Estava todo mundo celebrando, todo mundo jubilando. Olha aqui. Nadav e Avihu agiram numa espécie de êxtase. Olha os dois ali. Ó. Foram tomados pela empolgação da inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Tinham visto a glória de Deus. Tinham visto o fogo descendo dos céus. E quiseram, no meio dessa celebração toda, expressar o seu fervor religioso também. Queriam mostrar para o Pai que eles queriam participar daquilo também. Porém, o que havia de errado nisso? Moisés foi punido por quebrar as tábuas da lei no evento do bezerro? Não. Foi Davi punido com morte quando dançou fervorosamente diante da arca? Não. A diferença, pessoal, diferente de Moisés, diferente de Davi, Nadav e Avihu não eram profetas como Moisés, não eram reis como Davi, eles eram Koanim, sacerdotes. A punição veio porque eles agiram de forma inadequada para sacerdotes. A espontaneidade para servir a Deus é boa. A novidade, a dinâmica no serviço a Deus é boa. Mas ela tem lugar. Então os rabinos falam que o ministério profético, ele tem que ser dinâmico e espontâneo. Você já reparou isso? O profeta, a cada geração, ele fala de uma forma. O profeta tem novidade. O profeta quebra vaso na frente do rei.
O profeta pega varas e faz símbolos. O profeta fala de acordo com a necessidade da geração. O profeta está sempre em movimento. Está sempre espontâneo. Esse é o profeta. Mas o sacerdote não. O sacerdote não tem lugar para espontaneidade no sacerdócio. Porque o sacerdócio é aquela parte da fé que cuida da ordem, dos princípios, dos valores, dos limites de se adorar e servir a Deus. Valores, princípios são eternos. Limites são eternos. O sacerdote não tem espaço. A missão sacerdotal não tem espaço para espontaneidade. Eles são os guardiões da ordem. Eles são os guardiões dos limites. Eles são os guardiões do ensino. Por isso, profecia e sacerdócio andam o quê? Lado a lado. Se você não tem profecia, o povo perece por causa do pecado. Mas se você não tem sacerdócio, perece também porque não há conhecimento. Não há noção da justiça. O sacerdote é aquele que ensina os princípios de Deus. O profeta é aquele que causa o arrependimento, prepara o coração e a mente para ser recebido o ensino. Sacerdócio e profecia juntos. A profecia é o meio, a justiça é o fim. Então o profeta prepara o campo para o sacerdote vir ensinar a justiça de Deus. Trabalham para o mesmo Deus, mas o trabalho em si é diferente. Nadav e Avihu quiseram agir como profetas. Não há espaço para espontaneidade. Você não pode inventar muito quando você está responsável por um trabalho sacerdotal. Um trabalho de ensino. Olha só, pessoal. Profetas e reis, às vezes, eles vão agir de forma espontânea. Porque ambos habitam no mundo do tempo. Como eu disse aqui, tudo é contextualizado. Você vê a palavra de Jeremias para a sua geração é uma. A palavra de Isaías para a sua geração é outra. A palavra de Ezequiel para a sua geração é outra. E assim por diante. Os rabinos falam, não há profeta igual ao profeta. Todos têm uma característica própria. Não tem como você imitar um profeta. Eu vou imitar. Você pode ter sucessor, mas o sucessor vai ter um chamado, uma veste diferente. Porque o profeta ele está atrelado ao tempo. Ele está atrelado ao seu contexto. Para cumprir a sua missão, olha aqui, eles desenvolvem uma compreensão do tempo e entendem o que é preciso para levar aquela geração ao arrependimento. Então, se a geração está na bonança, ele anuncia o juízo. Se a geração está sofrendo juízo, ele anuncia a esperança. Então ele vai adaptando, ele está num contexto que é totalmente temporal, relacional. Moisés sabia que apenas algo dramático, como quebrar as tábuas, ia ensinar para o povo a gravidade daquele pecado do bezerro. Davi sabia que dançar ao lado da arca expressaria o significado que Jerusalém estava prestes a se tornar o quê? Não apenas a capital política, mas o centro espiritual do mundo. E o é até os dias de hoje. Dançou, foi espontâneo. Porém, sacerdotes não podem ser assim. Olha aqui. Sacerdotes, meu irmão, minha irmã, entenda. Sacerdotes têm um papel diferente. Sacerdotes habitam num mundo atemporal. A missão deles é serem guardiões de princípios eternos, valores imutáveis, verdades indivisíveis. Sacerdotes são guardiões da ordem, diga ordem. E a sua função é ensinar sobre limites, diga limites. Sem limite não há avanço. Não, Mateus, o que você falou é paradoxal.
Como é que eu vou avançar se tem algo me limitando? Sem limites não há avanço. Limites são necessários para que a vida gere, para que a vida desenvolva. Tome por exemplo, as políticas ambientais de sustentabilidade. Há séculos, desde a Revolução Industrial, o homem começou, desde o Iluminismo, começaram a acreditar o quê? Que a ciência e o conhecimento ia resolver todos os problemas da humanidade. Então não tinha que ter preocupação do tanto que você extraía, do tanto que você tirava, do tanto que você... E aí foi aquela coisa de louco. Florestas da Europa desapareceram, foram lá no Oriente Médio, dizimaram também. Gente, vocês sabiam que as florestas em Israel perduraram até os dias de Napoleão? E um pouquinho depois da Revolução Industrial? Até essa época tinha floresta em Israel. Mas aí veio Napoleão e antes de deixar a parte da norte de Israel, ele incendiou tudo. Transformou tudo num pântano. E depois, na Revolução Industrial, os ingleses, com parceria com os turcos, eles faziam o quê? As indústrias de railway, de companhia ferroviária, eles cobravam impostos, porque como madeira era necessária, eles cobravam impostos se você tinha alguma árvore na sua casa. Então todo mundo, para não pagar imposto, começou o quê? Cortar as árvores e dar para a companhia ferroviária. Acabou. Israel virou um deserto em pouco tempo. Então, quando não há limite, a vida não floresce. Pegue aí o pessoal que gosta de ciência. Meu pai está aqui. A energia nuclear. Gente, tem energia mais poderosa do que a energia nuclear? Talvez a quântica, mas olha que energia, que coisa maravilhosa, que fonte de energia. Mas a energia nuclear sem um controle, ela é bênção ou ela é morte? É morte. Se você não controla aquilo, aquilo gera morte. Se você controla, gera vida. Então hoje nós já temos essa noção que precisamos sim usar os recursos naturais, mas com limite, para que eles possam se renovar. Porque se você explora tudo, se arranca tudo, como é que a coisa vai? Você vai ficar sem. Então, tudo na vida, para que haja desenvolvimento, crescimento e vida, tem que haver o quê? Limites. E na fé é a mesma coisa. Fé sem limite é morte. Fé sem limite é morte. Não há crescimento, não há desenvolvimento. Yeshua fala em Mateus capítulo 7, afastem-se de mim vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Sem lei, sem limite, anomia, sem lei, sem regra. Mas nós operamos milagres, expulsamos demônios, pregamos em teu nome. Afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Vocês têm vivido como se não houvesse limites. Olha aqui, lê aqui comigo. O sacerdote habita num mundo atemporal, a missão dele é ser guardião, a missão dele é ensinar sobre os limites. Limite de o quê? Limite entre o sagrado e o mundano, entre o puro e o impuro, entre o permitido e o proibido, coisas que não mudam. E alterar isso aqui vai gerar fogo do céu. Querer colocar princípios eternos e imutáveis como temporais, contextuais, vai gerar fogo do céu e juízo. Deus disse a Arão, não entrem bêbados, não entrem embriagados, tenham discernimento, aprendam a justiça. Por quê? Porque aí você vai conseguir fazer distinção entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem falado por intermédio de Moisés. Sabe quais são os verbos principais da vida do sacerdote? Lehavdil. Você não dá a bênção na Havdalah? Lehavdil ben kodesh lechol. Saber separar o santo do comum, do profano. Então o verbo principal na vida do ministério sacerdotal, separação. Lehavdil, separar. E o outro, tão importante quanto, é o quê?
Lehorot, diga lehorot. Lehorot quer dizer instruir. Daí que vem a palavra Torá, do verbo lehorot. Yará é instrução, lehorot, instruir. Ah, Mateus, eu achei que Torá fosse lei. Não, Torá literalmente quer dizer instrução, ensino. São as atividades da vida do sujeito que atua no ministério sacerdotal. Separar, ensinar limite e o quê? Ensinar a palavra, a justiça de Deus. O sacerdote, ele faz a distinção e ensina o povo a fazer o mesmo. Meus irmãos, talvez um dos pecados do Nadav e do Avihu foram querer imitar as nações de onde eles vieram, né? Que eram nações que para o sujeito ter uma experiência divina, uma experiência com o sobrenatural, ele tinha que estar o quê? Ele tinha que estar meio intoxicado, né? Ele tinha que ter uma coisa para distanciar ele da realidade. Então, os povos antigos, até hoje, né? Eles bebem substâncias que vão atuar nas ondas cerebrais, vão fazer o sujeito desconectado da realidade e vão levar o sujeito a ter uma experiência o quê? Extrasensorial, não é isso? Os povos antigos eram assim. Tem até uma turma aqui que faz aí com chá aí, não sei. Então um negócio assim, para você ver Deus, toma esse chá aqui. Né? E vê mesmo. Não sei se é Deus, mas vê lá, vê coisas. Né? Então, isso são coisas que o mundo apregoa. Mas você, servo de Deus, não é assim. Você não precisa ter substância intoxicante para você ver Deus. Você não precisa ter experiência sensorial para ver a Deus. Você não precisa ser transladado ao terceiro céu para você ver Deus. Isso pode até acontecer, mas você não precisa disso. Deus é visto no dia a dia do homem. Como? Aplicando os seus mandamentos nas coisas mais mundanas e cotidianas, você vai aprender a ver a santidade de Deus. Que aí o homem santifica o material. O que eles pregam? Você tem que sair do material para experienciar a divindade. Os judeus falam, não, você tem que santificar o material para você ver Deus aqui no mundo e trazer Deus para cá. Você não precisa de experiência sensorial. Você tem mandamentos. Mateus, mas Deus está preocupado com coisa material? Meu irmão, Deus estava preocupado até como é que o judeu enterrava a necessidade lá durante a guerra. Quando você santifica as suas necessidades mais naturais e básicas, você está o quê? Você está vendo Deus. Quais que são as instruções mais básicas para você entregar diante do Eterno? Alimentação e sexo. São os instintos mais naturais que o ser humano tem. Então, diferente das culturas do mundo, você não precisa se separar disso para ver Deus nisso. Você pode aplicar limites e prerrogativas para que comida e sexo sirvam a Deus. Então, o judeu não sai do mundo para ver Deus no mundo, ele santifica o mundo com os mandamentos. Sexo tem regra, tem limite. Comida, tem limite. Deus fala nessa paraxá, por isso que a lei de Kashrut, a lei alimentar, vem junto com a morte dos filhos de Arão. Para te ensinar o quê? Precisa ter limite. E se você aprende a ter limite no pouco, você vai aprender a ter limite naquilo que é realmente importante ter limite. Agora, se você não consegue controlar nem seu instinto sexual, se você não consegue controlar nem seu apetite, você vai saber controlar coisas que vão te manchar espiritualmente? Você não vai controlar outros tipos de pecados. Você não vai controlar a língua má. Você não vai controlar a maledicência, a lashon hará. Você não vai controlar prejudicar os irmãos, enrolar os irmãos. Então você tem que aprender com coisa mais básica. Por isso que vem a lei alimentar. Ah, Mateus, significa que os alimentos lá que o judeu não pode comer são alimentos ruins? São animais ruins? Não, meu irmão. Foi Deus que criou o porco, o rato, o coelho e o morcego. São animais de Deus.
Só que para os filhos de Israel, não foram esses animais dados para serem consumidos. Por quê? Eu não faço a mínima ideia. Isso é um roc, isso é um estatuto. A gente não precisa entender estatuto para guardar. Você entende pelo simples fato de ser um mandamento. Ah, mas não tem explicação científica? Pode até ter, mas eu não me interessa. Isso não é o que faz o judeu obedecer. Porque se você atribui a lei alimentar apenas a um benefício biológico de saúde, você está minimizando a Deus. Então o judeu fala, não, pode até ter algum benefício aí, mas eu guardo porque é um mandamento. E o que esse mandamento me ensina? Que eu tenho que controlar aquilo que eu como, eu tenho que ter limite. E o que esse mandamento me ensina? Que Deus é o dono de tudo, não sou eu. Ele é o dono de tudo. Então, quando você respeita as suas ordens, você está honrando a sua soberania. Por que você não come isso? Porque Deus ordenou na palavra para não comer. Ah, mas você é obrigado a obedecer a Deus? Você é obrigado a santificar? Você é obrigado a manifestar Deus naquilo que você come? Não, você não é obrigado. Mas o intuito do Eterno é o quê? Disciplinar você. Assim como há regras para o uso do sexo, há regras para o uso do alimento. E engraçado que elas estão mesmo no mesmo nível. Tem rabino que vai falar que há alimentos... Gente, isso é interessantíssimo. Eu nem vou falar para vocês aqui para não causar muito pânico entre quem está assistindo aqui. Mas os rabinos falam que há tipos de alimentos que trazem uma contaminação espiritual. Não é só impureza externa. Ah, comi, saiu, tá bom. Tá, e mas tem alimento que te contamina espiritualmente. Um desses alimentos é o sangue. O sangue é claro. Tem antes da lei, durante a lei e depois da lei lá com Pedro em Atos capítulo 15. Não pode ingerir sangue, isso te contamina espiritualmente e te deixa impuro para adoração. É fato. Então, se você não consegue nem controlar a sua alimentação, se você não consegue nem dedicar a Deus a sua fome, você vai conseguir servi-lo em coisas mais aprimoradas? Daí a razão para as leis alimentares, pessoal. As leis de Kashrut estão aqui não à toa. Então lembra, você santifica Deus no mundo através dos mandamentos. Você consegue ver Deus na criação. Não só ver, né? Você santifica a criação para Deus. Foi Deus que criou o alimento? Foi. Mas quando eu aplico as regras que Ele me deu sobre alimentos, eu estou o quê? Eu estou mostrando Deus na alimentação. Deus criou o sexo? Criou. Mas quando eu aplico o sexo de acordo com os limites divinos, eu estou oferecendo o sexo a Deus. É difícil falar isso, mas é verdade. Você vai oferecer o sexo a Deus o quê? Submetendo-se às regras que Ele estipulou para isso. Tudo onde você aplica regra, você oferece a Deus. Ah, eu recebi tanto, eu vou doar tanto da minha renda para a obra social. Você está santificando Deus na sua renda. Eu como de tudo, mas disso aqui eu não como. Você está santificando a Deus no alimento. Eu poderia fazer sexo com a minha esposa de todas as formas imagináveis, mas eu não faço por quê? Porque eu santifico Deus no meu matrimônio. E essa é a função do sacerdote. A função do profeta é imputar o arrependimento. Aí ele vai fazer o que precisa fazer. Uma vez arrependido, o sujeito está pronto para o quê? Para a palavra sacerdotal, para o ensino. Ele vai ser apresentado à justiça. Então os dois têm que trabalhar junto. Palavra profética sem ensino sacerdotal não vale nada. Então o sujeito arrependeu, o sujeito viu que ele está errado, e agora você deixa ele dessa forma? Não, ele está pronto para receber. A profecia é o meio, a justiça é o fim. Então, no mundo judaico é a mesma coisa. Você tem um trabalho profético, que é o quê? Uma coisa dinâmica.
Temos que alcançar os jovens da nossa geração. As sinagogas estão sem jovens. O que o rabino vai fazer? Ele vai bolar estratégias para poder atrair o jovem. Uma tarde de jogos, um paintball, como é que chama? Sei lá, vai fazer alguma coisa, a tarde do tênis, ele vai inventar alguma coisa para ele poder o quê? Trazer a pessoa. E uma vez a pessoa lá, ele vai o quê? Aí é o trabalho sacerdotal, aí é o ensino da justiça. E assim acontece com tudo. O problema é quando as coisas que são tidas como meio se transformam no fim. Aí você altera a importância e a ordem das coisas. Se aquilo que Deus te deu como estratégia vira o fim, ganha vida por si próprio, aí você já pode... Cuidado. Então, o Ministério Ensinando Sião nunca vai ser maior do que a visão do Ministério Ensinando Sião. Porque o Ministério Ensinando Sião é o meio. Alcançar pessoas com a visão é o fim. Por mais que eu cresça, eu tenho que lembrar que eu existo para poder alcançar, levar uma visão. Se eu começar a ficar mais importante do que a minha própria visão, eu já estou errado. Quem está entendendo aí, pessoal? Não sei se eu estou sendo claro, mas você tem que aprender com essa história aqui. Olha só, é difícil a gente traduzir isso tudo, porque, gente, é muita coisa muito importante, e escondida em coisas básicas. Olha só, a vocação do sacerdote, que é a sua vocação, meu irmão. Você tem vocação sacerdotal. Olha para a pessoa que está falando, vê se tem vocação sacerdotal, vê se já nasceu barba nele aí. A barba dele está igual de Arão, ou ainda não? Tem que ter missão sacerdotal, estou brincando, mas é verdade. Você tem que ter, todos nós temos uma missão profética e uma missão sacerdotal. Olha só, vem cá. A vocação do sacerdote é lembrar o povo que existe limite. Tal não está precisando de mais sacerdotes nos dias de hoje, para lembrar que existe limite. E lembrar o povo de Deus, não é lembrar o mundo, não. O mundo está isento da justiça. Você não está isento. Hoje, nós estamos com um problema. Qual que é o título desse estudo? A morte do sacerdócio. O sacerdote ensina que tem limite. A espontaneidade não tem lugar na vida do sacerdote. Foi isso que Nadav e Abiú deixaram de honrar. Existem limites, pessoal. E é disso que trata a história de Adão e Eva no jardim. Pensa aqui comigo. Por que dizer a Adão e Eva o que eram as árvores e o que os seus frutos podiam fazer? Por que Deus quis expô-los à tentação? Por que Deus deu alimentos que podiam comer e ao fruto que não podia comer? Lê aqui. Para ensinar a eles e a nós que mesmo numa realidade utópica, perfeita, como era no Éden, mesmo em um mundo perfeito e sem pecado, existem limites. Mesmo num mundo perfeito existem limites. E há coisas que você pode fazer, há coisas que você gostaria de fazer, mas que não convém fazer. Existem limites para te ensinar domínio próprio. E quem falou isso não foi o Mateus nem Moisés, foi o próprio Paulo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para o alimento. Mas Deus destruirá tanto um quanto o outro. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha aí, aquilo que eu acabei de falar. Domínio próprio, a começar de alimento. Tenta exercer a santidade de Deus na sua alimentação, para você ver como que sua vida vai mudar. Eu não digo em aspecto de saúde, não. Sua vida espiritual. Você doutrina a alma, você doutrina o espírito. Gente, isso é fantástico. Olha só, domínio próprio. Sem limite, a gente tem destruição. Já dei o exemplo aqui da energia nuclear. Se não tem limite, tem destruição. Olha,
Daí o conceito fundamental para a ética ambiental, né? Eu até falei antes. Se você limita a exploração dos recursos, você vai ter como que eles possam renovar, eles possam ser renovados. A falha em observar os limites de exploração natural leva o ser humano a ser exilado do seu próprio jardim, é ou não é? Explora, aí não dá para explorar mais nada, tem que mudar. Os mandamentos de Deus representam o controle da energia divina em nós. Ah, meu irmão, você não foi criado à imagem e semelhança de Deus? É muito poder. É muita divindade você ser criado, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. É muita energia. Você tem que ter um recipiente para controlar essa energia, porque senão ela te destrói. E o recipiente da energia humana são os mandamentos. Aí a energia vai gerar vida para você e para os outros. Mas se não houver limite, a energia destrói você e os outros. O mandamento de Deus é o controle da energia divina em nós. Toda energia sem controle vai levar à destruição e ao caos. Mas quando você controla a energia, você ganha vida. E essa é a missão do sacerdote. Leia comigo aqui, pode ler? Lê comigo. Lembrar ao povo que os mandamentos são o recipiente do potencial do homem. Não para te oprimir, mas para te guiar. Não para te prender. Mandamento não serve para te prender, não, meu irmão. Mandamento serve para te libertar. Mandamento serve para te guiar. Não para que você substitua a graça, mas para que você valorize a graça. Você precisa de limite, você precisa de mandamento. Olha. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Você é sacerdote, nós somos sacerdotes, independente se você é parente de Arão, se você tem sobrenome Cohen, Katz, tem vários sobrenomes, né, sacerdotais, Levi, Cohen, Katz, Shapiro, Arones, são vários sobrenomes que indicam que o sujeito é descendente de Arão. Mas mesmo se você não tiver, não tem problema, lê aqui, olha o que Pedro ensina. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que vocês proclamem as virtudes. O que é virtude? O que é virtude, pessoal? Justiça em ação. É virtude. Vocês foram feitos sacerdotes para você o quê? Proclamar a justiça em ação daquele que vos chamou, Yeshua, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é sacerdote que você apregou a justiça, você apregou o limite, você apregou o mandamento. Você apregou arrependimento, mas você também apregou a justiça. Esse é o vácuo que existe hoje, né? Está todo mundo querendo ser profeta, evangelista, fazendo estratégia, mas aí o povo arrepende, vem para o seio da igreja, e aí? Aí você fica dando só leite para o sujeito, 10, 30, 40 anos? Com toda a humildade diante de Deus, quantas pessoas nos procuram todas as semanas falando, eu sou crente há 30 anos, eu nunca ouvi isso aí. Nunca ouvi ninguém falando o que você está falando. Nunca alguém me levou a pensar dessa forma, a ver o texto dessa forma. Por quê? Porque estão te dando leite, estão te tratando como recém-nascido na fé. Você já tem 50 anos de idade, estão te dando leite de recém-nascido. Não cresce, não aprimora, não tem ensino. Fica só no beabá. O beabá é bom para quem está aqui começando. As doutrinas elementares de Cristo, Hebreus, são boas para quem está começando. Porque falta sacerdote, falta nação sacerdotal. Está só na profecia, está só na estratégia, está só na espontaneidade, mas falta ensino, falta justiça. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, está falando de Yeshua, né?
Yeshua nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Diga amém. Então Yeshua te constituiu sacerdote para o seu Deus, para o seu Pai e Deus. Yeshua tem um Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus dele. E é Pai. Romanos capítulo 6, verso 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, olha aí, estavam isentos em relação à justiça. Você tinha alguma noção do que pode e não pode, algum limite? Você não tinha limite nenhum. Você era um pecador, um mundano, um depravado. Você não tinha obrigação nenhuma em relação à lei de Deus, você não conhecia nada. Seu coração estava mais para lá do que para cá. Isso era no passado, você estava isento em relação à justiça, aos mandamentos. O mandamento não é para o ímpio, o mandamento é para o santo. Naquele tempo, que resultado você colhe hoje daquele tempo lá? Somente as coisas que agora você se envergonha delas. É tempo de vergonha, meu irmão. Fica construindo a sua vida ministerial com base nas palhaçadas que você fazia antes de conhecer a Deus, não. Isso não sustenta a obra de ministro nenhum, não. Fica esse povo aí, 30 anos, qual que é a palavra do sujeito? É falar que ele era assassino, que ele era bandido, que ele estuprava, que ele matava. Tá, mas ele não... E agora? O que ele é? Não, agora ele só fala que ele matava, estuprava, roubava. Vai! Produzir, meu irmão! Produz alguma coisa! Você tem que ter vergonha das coisas que você fazia. Não pode ficar falando isso, não. Você está morto. O fim delas era a morte. Agora, diga agora, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Isso aqui é meio bombástico, eu não vou nem explorar esse versículo, não. Mas está falando que você tem que se santificar, porque agora você está o quê? Sujeito à justiça. Antes estava isento, estava no pecado. Agora que é servo de Deus, o quê? Tem que santificar para a vida eterna. É mandamento, meu irmão. Fui eu que escrevi. Eu sei que Calvino te ensinou outra coisa, Lutero fala outra coisa. Não me interessa. Sem obra não há fé. Sem justiça não há manifestação divina. Ah, mas ninguém é justo. E daí se ninguém é justo? Agora eu vou viver uma vida de injustiça porque ninguém é justo? Eu vou dar o meu melhor para agradar a Deus. A única coisa que eu posso oferecer a Deus é o quê? Você pode oferecer a Deus dinheiro? Ele tem todo o dinheiro do mundo. Você pode oferecer a Deus seu carro? Você pode oferecer a Deus sua casa? Ele tem tudo. Qual a única coisa que você pode oferecer a Deus? A sua obediência. Você escolhe obedecê-lo. Não porque você quer ganhar, mas porque você ama. Não precisa me dar nada, eu obedeço porque eu amo. E Ele mandou obedecer quem ama Ele. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é para receber bênção, é porque você o ama. Ah, meu irmão. Vamos lá. Deixa eu te torturar mais um pouquinho hoje. Eu mandei esse título ontem para um amigo meu, falou: o que você vai falar amanhã? Amanhã eu vou falar sobre a morte do sacerdócio. Aí ele mandou assim: salve-se quem puder. Colocou umas boiazinhas. Mas é verdade, é salve-se quem puder, porque, meu irmão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha aqui, ó, mais um Paulo aqui para você, 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, e este é o selo desse fundamento. O Senhor conhece os que lhes pertencem. Pronto. Deus conhece. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se foi mandamento aqui, é que é algo que precisa da sua atuação. Não é automático. Se está mandando você afastar, porque há um potencial de, mesmo você ser convertido, você começar a andar no caminho da injustiça. Ah, sim.
Então Paulo dá a ordem: afaste-se de todo tipo de injustiça, se você professa o nome de Deus. Ora, numa casa, não tem só utensílio de ouro e de prata, tem também elemento de barro e madeira. Uns estão sendo usados para honra, outros para desonra. Aí você vai falar assim, tá vendo? Isso é a predestinação que Paulo fala lá em Efésios. Uns foram criados para ser barro, outros foram criados para ser ouro. Nada do que eu faça vai mudar. Ô, meu irmão, você tem que se libertar disso, sabia? Olha o que Paulo fala aqui. Paulo vai explicar que você não entendeu. Fica lendo só comentário de Calvino, não entendeu o apóstolo. Olha aqui de novo. Tem os elementos na casa. Uns é ouro, outros é barro, outros são madeira. Mas, diga mas, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra. Será santificado e útil, estando preparado para toda boa obra. É a sua decisão. Ai, e será que Deus me criou para ser vaso de desonra? Seu besta, você não está entendendo que você foi criado para refletir a imagem e semelhança de Deus, e que Deus te deu algo que nem os anjos possuem, que é o poder de obedecer a Deus. Nada pode te impedir de obedecer a Deus, nada! Nenhuma força, nem Satanás, nem demônio nenhum pode te impedir de obedecer a Deus. Você tem o poder e a autoridade para dizer sim. E se você fizer isso, você vai ser usado como utensílio, vaso de honra, santificado e útil para o seu possuidor. E aí você vai estar preparado para toda boa obra. Então tem a nossa parte, tem o ensino da justiça, tem o ensino do limite. Eu fico vendo essa xaropada que fica ensinando aí. Que não tem lei, que não tem não sei o quê, Jesus já cumpriu tudo, blá. Então você pega as cartas de Paulo e joga fora. Porque se o sujeito nasce de novo, tem experiência com Jesus e nunca mais vai conseguir pecar, porque o Espírito mora nele, ele é incapaz de cometer nenhum pecado, joga Coríntios fora. Porque lá está falando, é sua sogra? Não dorme com ela não. A menina não é casada? Não pode ter relação sexual. A comida foi consagrada? Não pode comer. O irmão pecou contra você, não leva ele na justiça secular, não. Ô, gente, são instruções práticas para quem já era crente. Afaste-se da injustiça, não coma com fulano, não ande com ciclano, não dê ouvido a falso profeta, não dê ouvido a falso... Ô, gente, está cheio de instrução prática para quem é salvo. Se fosse a coisa tão fácil assim, igual pregam para você, não precisava ter instrução nenhuma. Vamos só curtir. Tem um caminhar, meu irmão, tem um tomar a sua cruz. Quem não tomar a cruz de Yeshua e segui-lo, não é digno dele. Evangelho sem cruz é evangelho da iniquidade. E cruz não é sofrimento, não. Cruz é ter coragem para apregoar a justiça de Deus. Cruz é coragem para apregoar limite. Isso não é agradável a Deus. Isso eu não faço. Ah, mas eu quero usar isso para servir a Deus. Isso não pode ser usado para servir a Deus. Isso é fogo estranho. Ah, mas eu quero fazer uma estratégia aqui. Isso é fogo estranho. Você está indo contra princípios. Você está indo contra limites. Tem que colocar a justiça em prática, porque você recebeu o mandamento de ser utensílio de honra. Depende de você, não depende de predestinação nenhuma, não, depende de você. Quer ser utensílio de honra? Santifica a sua vida, fica longe da injustiça. Mas como é que eu vou saber o que agrada a Deus? Aqui, meu irmão. Ah, mas o Antigo Testamento é válido para mim nos dias de hoje? Aonde você acha que estão os princípios imutáveis e eternos da palavra de Deus? Estão aqui. E para a gente encerrar, eu termino dizendo o seguinte: vivemos numa época onde presenciamos a morte da geração sacerdotal. Está morrendo, meu irmão.
Todos querem ser profeta, mas ninguém quer ter a missão de ser sacerdote. Está todo mundo querendo ser profeta, fazer estratégia, alcançar o perdido. Milhares aceitaram Jesus. Tá. E agora? O que esse povo está produzindo para o reino? Você entendeu, meu irmão? Eu não sou contra ministérios proféticos, porque a profecia é o meio. É um meio, profecia é um meio. E o profeta tem que ser dinâmico. Então aqui, ó. Se subir montanha, tá ensinando a homarada a não adulterar, que suba todas as montanhas do mundo, meu irmão. Que suba o Everest, para você aprender a não trair sua esposa. É válido. Mas não deixe que o meio se transforme no fim. Isso é um meio para levar o sujeito ao arrependimento, a preparar ele para o ensino da justiça. Isso não pode criar vida por si próprio, isso é uma estratégia, uma profecia, é um mover profético, uma dinâmica profética. Tem que haver depois o quê? A instrução da justiça. Agora, se o meio ganha vida própria e se torna o fim, aí já acabou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tá? Mas é só isso que eu vou falar sobre isso. Ó, todo mundo quer ser profeta, mas ninguém quer ser sacerdote. Nós somos testemunhas de uma crise sacerdotal entre o povo de Deus, onde perseguem os que apregoam a importância dos princípios eternos, da distinção, perseguem o sujeito que apregou a santidade, perseguem quem apregou a distinção do puro e do impuro. É ou não é? Querem servir a Deus como bem entendem, sem limite, sem restrição, sem santidade, sem mandamento, sem lei e sem regra e sem Espírito Santo. Não tem presença de Deus nesses meios não, meu irmão. Não estou julgando não, creio na palavra. Como é que o Espírito Santo vai habitar em alguém que vive na iniquidade como se não existisse lei e limite? Jesus falou isso lá em Mateus 7. Ah, mas eles estão fazendo, Mateus, eles estão anunciando, estão pregando, estão expulsando demônio. Mas Yeshua foi claro, o povo que chega para ele também estava fazendo essas coisas todas, tinha um sucesso. Mas no final ouviram. Não conheço vocês estão vivendo como se não existisse limite, vocês estão só na profecia e esqueceram do sacerdócio. Não pode viver, meu irmão, não existe evangelho sem regra, sem limite, não existe evangelho sem justiça. O objetivo da Torá é Cristo para a justiça de todo o que crê. Olha isso, meu irmão, que coisa maravilhosa. Ah, mas é o fim aí é telos, é o objetivo. O objetivo da lei é Yeshua, para quê? Para o que crê puder conseguir andar em justiça. Ai, mas eu achei que era o fim da lei, Jesus acabou com a lei. Meu irmão, você tem que mudar a sua cabeça hoje. Porque se o fim da lei é Cristo, Paulo está querendo dizer que Jesus acabou com a lei, então o próprio Jesus falou mentira lá em Mateus 5,17, que ele falou que ele não veio acabar com a lei, que ele veio torná-la plena. E que nenhum tio, nenhum i da letra ia mudar até que passe céus e terra. Como é que o discípulo dele vai falar que o próprio Jesus acabou com algo que ele falou que não ia cancelar? Tem algo errado, te ensinar errado, meu irmão. Para de ser orgulhoso, seja humilde, começa a pensar, eu posso ter aprendido errado. Pode não ser dessa forma aí. E aí, para encerrar, eu digo a você, meu irmão, profetas são importantes, diga amém. Eu preciso ter ministério profético, eu preciso ter estratégia, tem que levar o pecador ao arrependimento, aí vale a estratégia, desde que não fira princípios bíblicos. Num pecando, meu irmão, você pode fazer a estratégia que você quiser. Pode pintar a parede de preto, de amarelo, de azul, não importa. Se está alcançando um propósito, num pecando, pode fazer o que você quiser. Ah, eu vou pôr uma luz colorida lá na minha igreja, faz o que você quiser. Num pecando e levando o pecador ao arrependimento, é válido. Mas, diga, vou falar para essa turma aí da profecia. Outro dia vieram aqui,
O sujeito se apresentou e me deu um cartão de visita. No cartão dele estava escrito Profeta Fulano. Profeta Fulano. Mas sem sacerdote não há ensino, não há referência, não há distinção. Lehavdil. Existem frutos que não devemos comer, diga amém. E fogo que não devemos trazer. Mateus, mas eu não posso fazer lá na minha igreja. Não vou falar não, senão eles vão me censurar aqui. Há espaço no reino para inovação, olha aí. Tem espaço para inovação, tem espaço para adaptação. Tem espaço para entusiasmo, tem espaço para profecia. Mas você não pode ter todas essas coisas às custas dos limites, dos parâmetros divinos que Deus estabeleceu aos homens para nos trazer opressão? Não, liberdade. Para nos trazer aprisionamento? Não, para nos trazer santidade, sem a qual ninguém poderá ver, compreender a Deus. Geração sacerdotal já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.